Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Este Projeto Animal. Aqui eu vou trazer informações relevantes para quem quer adotar um cãozinho, para quem já tem um, cuidados que o cercam, como comportamento, curiosidade, saúde e também sobre a proteção, sobre a causa animal. Teremos diversos vídeos e para que você possa acompanhar esse conteúdo, sugiro que você se inscreva aqui no canal, clicando no botão que aparece em cima ou embaixo desse vídeo. E também deixe suas sugestões, dicas, comentários para a gente poder interagir mais com você e eu poder também te conhecer melhor. Eu sou Patrícia Navas Guerreiro, protetora de animal independente há 10 anos e apaixonada pelo universo canino. O episódio de hoje é castrar e vermifugar. Por que disso? Antes da gente falar um pouco do conteúdo, deixar bem claro que, bom, não sou veterinária, como eu falei, eu sou protetora de animal, já vivenciei diversas situações, né, no dia a dia, e a gente vai aprendendo. É lógico que quando chega nas vias de fato de se ter uma consulta, de ter um diagnóstico de repente mais fidedigno, sim, o veterinário sempre tem que ser consultado. O que eu trago aqui são informações gerais, orientações sobre determinado assunto, que nesse caso castração e vermifugação, para que as pessoas entendam da importância de se fazer algo ou de se evitar uma outra situação, de se ter um olhar para isso, né? E o porquê das coisas. Então, basicamente, é uma informação geral. Eu tenho, algumas pessoas já sabem, eu tenho 4 cães, eu tenho uma Schnauzer, que é de raça, ela é fêmea, tem 12 anos, e eu tenho mais 3 outros cães em casa, adotados, machos, que aí que variam de mais ou menos, se não me engano, 7 anos até 10 anos. E todos são castrados, todos são castrados. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, eu quero também desmistificar muito sobre isso, porque para quem realmente ama, para quem cuida, para quem pensa no bem-estar do animal, ele vai pensar nessa castração ou na esterilização, que a gente usa muito essa palavra para fêmea, mas vamos falar castração como realmente algo para ambos. É bastante difundida e bastante defendida pelos especialistas, pelos veterinários. Eu, sinceramente, não conheço nenhum veterinário que seja contra a castração. Por quê? Porque a castração ela vai evitar diversos problemas de saúde futuros. Não significa que a pessoa, que o cão, né, a cadela não vai ter, mas certamente reduz muito alguns riscos de saúde, né? No caso da fêmea, reduz infecção no útero, tumores na mama, alguns outros tipos de câncer. Então ele reduz o risco, não significa que não tenha, mas reduz muito. Eu diria que grande parte. No macho também a questão da próstata. E no caso de se fazer uma castração na fêmea, é recomendado também pelos especialistas que se faça entre o 4º e o 6º mês de vida, tá? Para fazer exatamente antes do primeiro cio. Então, nos meus, por exemplo, eu fiz, dependeu um pouco, mas a média que eu fiz foi no 5º mês. 5º mês a gente já fez a castração, porque é sim recomendado, porque vai evitar bastante doença. Se fizer depois, não significa que não vá. Então quer dizer que se o meu cãozinho tiver 8 meses, 7 meses de vida, não tem que fazer? Não, tem que fazer. Já se faz logo antes do primeiro cio, no caso das fêmeas, né? O que a gente pode falar? Eu tenho uma colinha às vezes aqui para me orientar, para não esquecer os temas. As pessoas às vezes têm receio de fazer cirurgia, né? Então não tenha, tá? Cirurgia por cirurgia, né? Na gente ou no cão, sempre tem o risco da própria cirurgia, de uma reação anestésica, de dar qualquer outra complicação. Isso não estamos livres disso, né? Nem eles. O risco que se dá é basicamente naquele momento, né, da cirurgia, se porventura existir alguma coisa. E ela é feita sob anestesia geral, leva-se por volta de mais ou menos 1 hora, 1h30. Geralmente não se fica internado, os meus nunca ficaram, eles saem no mesmo dia, tem uma recuperação aí de 1 a 2 dias para meio que se recuperar. Às vezes pode sim vomitar alguma coisa, né, por causa da anestesia, mas assim, é muito tranquilo. O que se pede muito são alguns cuidados pré e pós-operatório. O pré-operatório são exames clínicos, né? Os exames, vai lá, faz a consulta no veterinário, vê um exame clínico, exames também de sangue, hemograma, na verdade um hemograma, função renal e hepática, e
dependendo do cachorro, também verificar a situação cardíaca, um exame cardíaco. Um dos meus cachorros, o Bob, que é esse amarelo aqui, este amarelo aqui, ele tem uma situação no coração, é como se fosse, a gente chama de coração de atleta, e que ele é bastante lento. Esse coraçãozinho dele bate bem lento. Então, toda vez que eu vou fazer uma cirurgia, até de limpeza de tártaro, que não é o caso aqui do nosso tema, e qualquer outra cirurgia, a gente faz sim um exame para ver como é que ele tá também cardíaco. E depende muito de cada animal, do que o seu veterinário vai recomendar. Então, é sim sempre importante o especialista verificar caso a caso. O que mais que a gente pode falar também? O pós-operatório, importante usar uma roupinha cirúrgica. O que acontece? É uma roupinha cirúrgica que coloca bem aderente ao corpo, então não pode ficar folgado. Por quê? Para tampar os pontos, né? Para que realmente o cachorro não fique lambendo. Às vezes, dependendo do cachorro, precisa até colocar o cone. Olha, é muito raro, assim. A roupinha já resolve, que é para realmente não ficar mexendo lá. E aí tem um período, se não me engano, de mais ou menos uns 7 dias, né? E depois se tira os pontos. É mais para não machucar lá. Com relação ao comportamento dos cães, né, da cadela e do macho, tem muitas coisas que o pessoal fala. Então quer dizer que ele vai, por exemplo, ele vai ficar menos agressivo? Pode ser que sim, ele fica... A possibilidade dele ficar mais tranquilo, aquela situação de que fica passando, rosnando a perna, né? Tentando fazer aqueles movimentos bastante inadequados, né? Isso também cessa, aquelas saidinhas, aquele agito vai dando uma acalmada, ficar urinando o macho toda hora em tudo que é lugar para ficar também demarcando território, isso também dá uma amenizada. E aí as pessoas também perguntam às vezes, né, já me perguntaram, se o animal ele engorda. Existe isso de acordo com os estudos, que ele sim pode ficar um pouco mais sedentário, mas nada que uma alimentação adequada e exercícios, passeios não resolvam. Não tem nada. Todos os meus são extremamente saudáveis, são todos castrados. Nunca tive o único que teve realmente um metabolismo, que mudou o metabolismo, e eu não sei dizer se é exatamente em função da castração, foi o João. O João é esse aqui. Esse daqui e esse daqui. O João, ele realmente ele é bem pesado, sabe? E o metabolismo dele é mais lento. Outra coisa também, se a castração ela causa incontinência urinária. Isso também é bastante falado. É raro, mas se acontecer é porque é muito provável que foi feita uma castração antes dos 4 meses, o que não é recomendável. Recomendável entre 4 e 6 meses antes do primeiro cio, ou depois, a hora que for, tá? Então, vamos falar de um animal, peguei um animal na rua, resgatei, e ele, sei lá, tem por volta de 4 anos que a gente acha, por causa da dentição a gente consegue mais ou menos ter uma ideia, ele tem, sei lá, 4 anos de idade, posso castrar? Deve castrar. Isso é muito importante, deve castrar. O bicho fica frustrado? Frustrado no sentido de não acasalar? Uma vez que é castrado, ele não sente aquela necessidade de ficar se acasalando. Então não fique pensando que ele está triste porque ele não acasalou. A pele do bichinho pode apresentar problemas? Existem estudos, sim, que falam, mas não é nada comprovado que possa ter alguma questão e, de fato, a gente não tem essa informação real. Também a questão nas fêmeas, se dá adeus à gravidez psicológica. Sim, ela não vai ficar produzindo leite. Então, realmente, não tem essa questão da gravidez psicológica. Bom, com relação à vermifugação, não sei até que ponto você conhece sobre esse assunto e como administrar, etc. A gente vai falar de uma forma geral aqui também. Bom, a vermifugação nada mais é do que parasitas, né, que podem sim vir a prejudicar a saúde do seu cão e até a sua, porque alguns vermes também são transmissíveis. Então, realmente é importante que se dê atenção para o combate a esses vermes. É importante também ter uma atenção a quando se dá, de quanto em quanto tempo se dá o vermífugo para o cão. Na fase adulta e, na verdade, para sempre, é importante que você tenha aí uma média de 3 a 4 doses no ano. Também, volto a reforçar, o veterinário é sempre o mais indicado para te falar, mas no geral, 3 a 4 vezes no ano. Por quê? Porque tá exposto, né, a questões adversas, contato com outros bichos, por questões N
é importante que se faça essa prevenção e aí para toda a vida, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho na questão do filhote, que tem que ter um cuidado um pouquinho mais específico no filhote. Mas chegando na fase adulta, tem que ser sempre assim. Algumas dúvidas que o pessoal vai ter e que a gente vai falar também aqui, né? Qual que é a dose, se o pet está com verme, como é que dá pra gente saber, de quanto tempo tem que medicar, etc. Existem alguns tipos, antes da gente entrar nessa parte específica, existem alguns tipos de vermes, tem vários. Os mais conhecidos aqui, pela grande maioria, é o verme do coração, eu sempre tenho dificuldade de falar, Toxocara canis, né, e a giardia. Esses são os mais conhecidos. O verme do coração, ele é sintomático, como é a giardia também. O verme do coração é sintomático. Algumas, eu vou até ler para não esquecer de todos os pontos, ele pode provocar alguns sintomas, tá? Que são tosse crônica, dificuldade para respirar, e num ritmo acelerado ou em ritmo acelerado, respiratório, perda de sentidos, fadiga, perda de peso, insuficiência cardíaca, tá? Então essa é os sintomas de quem pode estar com verme do coração. O Toxocara canis, ele atinge aí o intestino delgado e pode ser letal, pode levar até a morte. Estou falando de forma geral porque, novamente, o veterinário é que vai poder dizer, né, numa situação específica, que tipo de verme e tal. E não são só esses, né? A giardia, que também é muito conhecida, também é sintomática. E aí, no caso dos filhotes, você pode perceber mais quando tá com dor abdominal, inchaço, diarreia, você percebe isso. E aí, como é que a gente consegue identificar se um cachorro tá com verme? Então, algumas das coisas que eu falei, elas cabem, mas eu acho melhor de separar. Então, nós falamos 3 tipos de vermes mais comuns, e aí os sintomas que mais ou menos cada um apresenta. Aqui a ideia é mostrar, vamos supor, você está com um cachorro em casa nesse momento e ele tem determinados sintomas, ele pode sim estar com algum tipo de verme. Então vamos lá, algumas características mais frequentes: perda de apetite, diarreia, vômito, barriga inchada, fezes moles, né? Ou aquela meleca transparente que aparece, como tipo uma clara de ovo, remelas nos olhos, sangue nas fezes, queda de pelo sem brilho, sonolência, anemia, esfregar o ânus no chão, no bumbum no chão. Por exemplo, o Bob, um dos meus cachorros, ele às vezes ele faz isso. E eu cheguei até a pensar que ele tivesse com algum tipo de verme, né? Mas não, é uma mania dele. Então, isso também, de novo, é relativo. Precisa pegar o conjunto de fatores e ver. No meu caso, no caso do Bob em específico, quando ele faz isso, é porque realmente é uma mania dele. Ou no caso, pode ter alguma coisa incomodando ele, aí ele quer fazer aquela fricção e tal. Mas não descarte a possibilidade de ser verme, porque você tem todas essas características que pode sim caracterizar isso. Fica atento, perdeu o apetite, teve diarreia, opa, não é uma coisa normal. Ou ele teve vômito e diarreia, também não é uma coisa normal. É algo que foi feito antes também, né? De repente ele pode ter comido alguma coisa e que fez mal, então pode ser também, às vezes nem é verme. Agora, se você administra o vermífugo de forma correta, dá a dosagem de forma correta, né? Porque não é só dar em X tempo, de tempo em tempo, mas também a dosagem. Fez tudo certinho, muito provável que ele não tenha. Não é impossível ter, mas é muito provável. Tem que se avaliar vários fatores e quem vai te dar o diagnóstico final é o veterinário. Então, o importante sim levá-lo no veterinário para identificar se é verme e se for qual tipo de verme para ir entrar com o medicamento correto. Em quanto tempo a gente deve administrar o vermífugo na fase adulta? A gente falou agora há pouco, né, que é importante se fazer de 3 a 4 vezes. Tem gente que coloca o termo verão, inverno e primavera. Por quê? Até porque é mais fácil lembrar, então você coloca em 3 fases do ano, porque o verão você fica mais exposto, então você fica mais tempo, mais passeios, mais exposto na rua. O inverno, porque você fica mais dentro de casa. Isso também protege também os tutores, os seres humanos. O primavera é quando realmente você está nessa transição e está fazendo a transição de um clima para o outro, né? De um interno para o externo e tal. Agora, qual que é a dosagem correta do animal? Isso é muito importante. Primeiro, olhar a bula para ver algumas informações, mas basicamente é o peso. Então, de acordo com o peso, ele vai te indicar. Então, por exemplo, eu tenho aqui para cada 10 quilos, um comprimido. Então o meu cão ele tem 15 quilos, 14 quilos, então um comprimido e meio, por exemplo. Então tem que avaliar
o peso para dar a dosagem certa. Eu tive um episódio, e que aí já não tem nada a ver com a vermifugação, tem a ver com a questão de dosagem, e eu queria até compartilhar com vocês. E olha que eu cuido de animal já tem tempo e não quer dizer que a gente esteja livre de nada. Teve uma situação com o meu cachorro Bob, que ele teve... Eu não lembro exatamente o que aconteceu para eu ter dado o remédio. E eu administrei a dipirona. Eu antes tinha até conversado com a veterinária e tal, perguntei para ela, e eu sabia que tinha que saber a questão do peso. E aí ela falou, olha, você compra a dipirona X, tal, não sei o que, e administra assim, assim. Na hora, eu não prestei atenção no medicamento, na quantidade de mg do medicamento. E acontece que quando eu comprei com a dosagem maior. E ao invés de cortar no tamanho certo, de acordo com o peso do Bob, eu acabei esquecendo, não me ative a isso. E dei o remédio. E aí o que aconteceu? Ele teve muita diarreia, vômito, aí ele teve uma infecção. Ou seja, eu quase matei o meu cachorro. Mas é óbvio que, o que aconteceu? Por que isso não foi adiante? Porque na primeira que eu vi, na primeira situação, eu falei, gente, tem uma coisa errada com esse cachorro, ele não para, foram umas 10 vezes. Eu vou precisar falar com a veterinária para ver o que a gente vai fazer, né? Pensei em dar Plasil e tal, mas era uma coisa um pouco diferente do habitual. Falei com a veterinária e resolveu. Para não ter um problema até de função hepática que ele podia ter tido. Eu cometi um erro, mas logo corrigi esse erro. Nós não estamos livres de cometer esse erro. Eu fiquei muito, muito preocupada e me culpando, mas eu logo resolvi. Falei, não, para. Porque aí eu nem dei a segunda dose, né? Graças a Deus. Olha como isso é sério, é importante e dependendo realmente, porque eles são muito diferentes da gente, apesar de ter muitas questões de saúde parecidas com a gente, se você não tem esse cuidado com relação à dosagem e também quantidade, você pode levar à morte. A gente também, né? Se tomar um frasco cheio de comprimido, também você tá sujeito a morrer. Como devo dar o medicamento para o pet? Bom, aí isso é muito particular. Primeiro, você conhece seu pet, sabe como é que ele recebe o medicamento. Aqui em casa, é cada um de um jeito. Eu diria para você que assim, que a Tuti, quando é para dar remédio, ela já sabe que ela vai receber o remédio, então ela se esconde. Ela já sabe, pronto. Já não seria o momento ideal para dar remédio para ninguém, porque já tá arredia. Ela morde. Então, aí, no caso dela, eu tenho que dar aquela enganada. Então, eu já sei que eu tenho que, de alguma forma, a minha energia, eu não posso transparecer que ela vai tomar o remédio, que eu vou dar o remédio, e aí eu tenho que realmente fazer um processo interno aí, escondido, eu coloco num patezinho, em alguma coisa, e dou pra ela não perceber. Os outros são mais de boa, mas mesmo assim eu acabo misturando e tal. Tem gente que consegue abrir a boca do cachorro, colocar bem no fundo da garganta e introduzir, mas eu, por exemplo, não consigo fazer isso, e eu prefiro fazer essa enganação. Essa coisa de como, tem na seringa também, dependendo se é líquido, coloca na seringa, é mais fácil. Então isso depende de animal para animal e da sua relação, como é que você administra isso, tá? Para ele também não te morder e também não fazer mal a ele. Essa coisa também de ele tá irritado, tá arredio, não é momento para dar o remédio. Então espera, dá aquela acalmada e administra isso, tá? Da melhor forma possível. Um outro item importante é se você sabe como é que se vermifuga o filhote. Nós falamos da fase adulta. A do filhote tem que ter uma atenção um pouco mais dobrada. Por quê? Porque é filhote, né? Então, como ser humano, então tem que tomar cuidado com relação... Ele está mais suscetível a doenças, ele está mais frágil, então precisa ter uma atenção redobrada. Importante lembrar também que algumas verminoses, elas são transmissíveis sim de mãe para filho. Isso na amamentação ou na própria gestação. Recentemente a gente teve um caso de um resgate de uma mãezinha com 9 filhotes. Em breve eu vou colocar aqui algumas informações, vamos fazer alguns vídeos referente a isso, é recente, deve ter mais ou menos nem 2 meses. E ela realmente apresentaram muitos vermes nas fezes dos filhotes. Então ela estava e ela transmitiu na amamentação. Isso não é incomum, ainda mais se a gente falar de cães que estavam na rua, que era o caso, ou cães em abrigos. Por mais que o abrigo seja limpo, seja organizado, não quer dizer que não possa ter. É muito provável que seja muito pequena esse número, quase zero, mas às vezes tem, porque são muitos cachorros, né? Estão convivendo lá toda hora. Então é importante que... E aí, se realmente você tem
num abrigo ou numa creche e tá todo mundo, todos, né, todos super controlados, vermifugados no tempo certo, na dosagem certa, a probabilidade é muito pequena, quase zero, não tá livre. Então, no caso dessas de rua, realmente a gente teve essa questão. E se você tem animais em casa, no caso eu, com 4, e que eu fui trazendo os cães, né? Então, primeiro era a Tuti, aí eu trouxe o Duque, aí depois veio o João, depois veio o Bob, ou de algum resgatado que você traz para dentro de casa, que você faz um lar temporário. Quando você vai vermifugar esses que estão chegando, vermifuga os que estão em casa também. É super recomendável. Já evita que se pegue ali também, tá? Evita que se trate mais o pós, vamos tratar a prevenção. Os sintomas, pode caracterizar que esteja com vermes, são todas aquelas que eu falei. E no caso dos filhotes, fica muito atenta na questão da presença dos vermes nas fezes, que foi exatamente o que aconteceu com essa cachorrinha, com os filhotes dessa cachorrinha. E mudança da textura das fezes também. Isso é um pouco mais comum, isso acontece mais também nos filhotes, tá? Toma muito cuidado, ainda mais os filhotes, porque pode sim afetar o sistema imunológico e pode ser letal, pode ser fatal. Então tem que ter super cuidado, não é brincadeira. Uma outra coisa importante, a questão de como você, agora a dosagem para os filhotes, ela é um pouco diferente. Então, após 15 dias, você tem 15 dias de nascido, já é recomendado dar a dose, e depois, nos próximos meses, uma vez por mês, todo mês, até o 6º mês. Depois do 6º mês, você dá de acordo com o que a gente falou para a fase adulta. Mas sempre recomendo, verifique seu veterinário. Mas essa é a melhor administração nesses primeiros 6 meses do filhote, porque ele está mais suscetível, como a gente já falou. E depois, na fase adulta, volta aquelas dosagens de 3 a 4 dosagens no ano, né? Outra coisa importante, teve verme. Vamos falar, independente de filhote, de adulto, teve verme. Como é que você controla isso? Detectou-se que tem um tipo de verme, giardia ou verme do coração, o que seja. Como é que você faz? Às vezes, o importante seria até você separar, de repente, aqueles que têm e aqueles que não têm. Às vezes não dá. No meu caso, como a gente vive numa casa aberta, eles circulam livremente, e o meu quintal é pequeno, eu não tenho como separá-los. Eu não vou, Patrícia, não vou deixá-los confinados em lugar nenhum. É importante que você controle o ambiente, todos vermifugados, obviamente, mesmo aqueles que não foram, que não estão com verme. Controlar o ambiente, né? O que é o controlar? Higienizar muito. Tem desinfetante específico para isso. Não é aquele desinfetante que a gente usa no dia a dia, tem um desinfetante específico para isso. A remoção das fezes imediatamente. Então não é bom você deixar... Bom, não é bom nunca, né? No caso específico, é bom sempre ter alguém lá limpando e tal. Não ficar 10 horas ali com aquela fezes lá. Não permitir que os animais façam as fezes em locais úmidos, porque impregna mais mesmo. E combater piolhos e pulgas, porque também transmitem verme. Então, assim, o controle, a gente nem falou da questão de controle de carrapato e pulga, que, enfim, não está no tema, mas isso acho que é um bônus aqui que eu posso falar para vocês. Existem vários tipos de como você previne a pulga e o carrapato, né? Tem via oral, tem aquelas pepitas que você coloca aqui no dorso do animal, isso só depois do banho, tá? Isso é importante falar. Então tem vários produtos, várias marcas e tal, vários preços também. Eu gosto muito de uma que é uma coleira, né? Que se coloca, eu coloco neles. Pena que também não dá para mostrar, porque hoje eles não estão aqui, hoje eles estão na creche, estão curtindo hoje lá o dia da creche e do banho deles. Uma vez por semana eles vão para a creche. Então o que acontece? Eles têm como se fosse uma coleirinha, que é da marca Seresto. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada em cima, mas enfim, tem a Seresto. Eu nem sei dizer se tem outra marca, deve ter alguma outra marca já que venda a mesma coisa, mas a primeira é a Seresto e ela super funciona. Funciona para mim por quê? Primeiro, eu não fico, eu tenho que administrar muita coisa, eu tenho que fazer uma baita de um calendário para tudo, são 4 cachorros, fora os que a gente ajuda por aí. Então, para mim, fica às vezes difícil lembrar que eu tenho que ficar administrando isso todo mês, que é recomendável você fazer isso todo mês. A cada 30, 45 dias é recomendável. Então, isso daí faz com que você troque só a cada 8 meses. E também, não solta cheiro, nada, eles não sentem absolutamente nada, não machuca, não solta cheiro, nada disso. E essa coleira, além de ajudar você a lembrar que fica mais fácil, né? Cada 8 meses você troca, eles estão super, super seguros. Nossa, depois que eu fiz isso,
Eu achei que ficou melhor para todo mundo. E fora que, na minha opinião, ele é mais em conta. A hora que você faz o curso, você coloca o curso mesmo no papel, é mais em conta, na minha opinião. Você não deixa de lembrar e super previne, e, né, tá tudo tranquilo. A única coisa que a gente tira na hora de dar o banho, da mesma forma que você tira a sua coleirinha de identificação, tira também a coleirinha prevenção de pulga e carrapato. Muito bem. Lembrar também de adquirir o vermífugo correto. Se tem dúvida, fale com o seu veterinário. Tem muitas opções aí, tem coisas não tão boas e coisas muito caras e que não há necessidade, e coisas que super atendem à necessidade do seu cachorro, da sua cachorrinha ou até do seu gato. Tudo que a gente está falando aqui também serve para o gato, mas de novo a minha experiência é com os cachorros. E no ser humano, a gente tem que se vermifugar? Bom, se você não tem nenhum, hoje em dia, né? Antigamente era um pouco diferente. Se você não tem nenhum sintoma, não tem necessidade, não tem necessidade de ficar se vermifugando toda hora. Mesmo porque medicamento é medicamento, não se toma medicamento de qualquer forma sem uma orientação médica. Agora, teve um caso, né? Tá com muito contato com o animal, né? Mexeu em fezes, olha, vale a pena, né? Fazer né? Ou teve algum sintoma, né? Em função de todo o cenário que você tá, aí vai sim no seu médico e aí talvez você tenha que tomar um remédio para verme. Mas não é para ficar tomando toda hora de qualquer jeito, não se toma assim. Mas consulte seu médico. Agora, um recadinho. Fique sempre atento, fique sempre atenta com como o seu cachorro, sua cachorra ou seu gato se apresenta no dia a dia com relação à sua saúde. Fique atento aos sintomas. Então, se ele não tiver comendo adequadamente, como de praxe, se ele não estiver bebendo água suficientemente, né, ou o habitual, se ele estiver fazendo fezes com sangue, se ele estiver amoadinho, se ele estiver triste, esses sintomas, quer dizer, a partir do segundo dia que você vê que já é algo repetitivo, né, poxa, ele não tá comendo tem um dia, 2 dias, tem alguma coisa estranha. Começa, não deixa passar, é um sinal, porque o sintoma ajuda a gente a identificar alguma coisa que não tá legal pra gente. E para eles é a mesma coisa. Apareceu isso? Opa, vou consultar o veterinário. Então essa é a dica. Cuide sempre do seu animalzinho, fique atento, e castrar e vermifugar é legal, é bacana, e vamos embora. Em breve nós vamos ter mais conteúdos e eu espero te ver em breve no próximo vídeo. Deixe seu recadinho, seguimos em frente com os nossos peludinhos. Beijo grande, até a próxima.